O livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, nos diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Esse capítulo 6 e o capítulo 7 é uma espécie de tribunal de julgamento, onde vemos uma acusação contra o povo de Israel, e é comum o acusado, num julgamento, expressar pesar e remorso por seus atos e pedir uma outra chance. Então, foi isso que Israel fez. Mas Deus já considerava esse subterfúgio hipócrita e desmascarou não apenas a falsidade de Israel, também a maneira pecaminosa de como trataram o Senhor. E nesse contexto dessa frase muito importante de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nós vemos aqui que, ao ler essas palavras que fazem parte desses 2 capítulos, nós temos a impressão de que a nação estava sinceramente arrependida e buscando ao Senhor. Mas ao ver o que Deus diz, percebe-se como a confissão do povo, na verdade, era algo superficial. O profeta fala isso no capítulo 7, verso 10, que ele diz: E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo. No verso 13 do capítulo 7, podemos ler: Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. O que havia de errado com este povo? E é uma aplicação também para os nossos dias, diante da palavra do Senhor. Será que estamos fazendo as coisas que agradam a Deus, as coisas certas, de acordo com a vontade de Deus? Nós podemos ver que os judeus estavam preocupados em serem curados, mas não purificados. É o que diz o verso 1 do capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Essas pessoas viram uma nação em dificuldades e queriam que Deus consertasse as coisas, mas não chegavam a Ele com o coração quebrantado e dispostos a renunciar às próprias vontades. Queriam a felicidade, mas não queriam a santidade. Uma mudança das circunstâncias. Queriam uma mudança das circunstâncias, mas não uma mudança do caráter. Então, hoje podemos também ver a mesma situação do povo de Israel. Nós, muitas das vezes, podemos tratar Deus como uma espécie de salva-vida celestial, que deveria
quando estamos em perigo, quando estamos numa situação difícil, ligamos um telefone e pedimos o socorro do salva-vida celestial. Mas eles queriam esse salva-vidas, mas não livrar de seus pecados. Derramavam lágrimas de remorso por seu sofrimento, mas não de arrependimento por seus pecados. E o profeta continua no verso 2 dizendo: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O povo de Israel acreditava que o tratamento com Deus funcionaria rapidamente. É como, por exemplo, colocar um protetor solar num tumor canceroso, em vez de fazer uma cirurgia radical. Muitos querem uma solução rápida. Isso é um dos sinais que não está verdadeiramente arrependido. Muitos querem colocar uma espécie de band-aid numa profunda abertura no corpo. E isso não resolve nada. Algo que está hemorrágico e muitas das vezes queremos tratar de uma maneira muito superficial. Mas há necessidade de pagar um preço pela purificação profunda. Podemos ver o que o salmista diz no Salmo 51, quando ele se arrependeu e pôde dizer essas palavras. No verso 6, ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O povo queria algo rápido, mas precisava de uma purificação muito mais profundo. No verso 3, que é o verso que nós lemos no início, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Consideravam o perdão de Deus e a restauração como algo mecânico, garantido não por uma questão de relacionamento, que envolvia colocar as coisas em ordem com Deus. Mas o que eles queriam era uma relação mecânica, uma doutrina automática. E, infelizmente, muitos têm esse tipo de pensamento com relação a Deus. É como você retirar de uma máquina um refrigerante ou uma água quando você está com sede e está andando por algum lugar comercial. Você coloca o dinheiro, aperta o botão e o refrigerante ou a água aparece. Será que você está fazendo isso também na sua vida cristã? A vida cristã é um relacionamento com Deus, e os relacionamentos não se baseiam em procedimentos automáticos. Há necessidade de uma intimidade com Deus. E hoje, quando estamos passando por qualquer dificuldades, logo pedimos um socorro para Deus, como se Deus estivesse à nossa disposição.
Daí, essas pessoas, no tempo do profeta Oséias, dependiam de palavras religiosas e não de atos de justiça. Quando nos arrependemos de verdade, nossas palavras vêm de um coração quebrantado. E isso tudo tem um preço. Oséias considerou as palavras como sacrifícios espirituais. Nós lemos também no capítulo 14, no seu verso 2, ele dizendo: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Então, era algo que sem valor para Deus. Não devemos sacrificar a Deus algo que não tenha valor para nós. Nós vemos esse exemplo na vida de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, quando ele quis comprar uma eira para sacrificar ao Senhor. E um jebuseu chamado Araúna ofereceu essa eira gratuitamente. E ele respondeu para Araúna. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço to comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Então podemos ver esse exemplo positivo de que os sacrifícios que oferecemos a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus, têm um preço. E dependendo da honestidade e da humildade do coração, as palavras podem revelar ou esconder aquilo que nós temos em nosso coração. Por isso, devemos lembrar daquele cuidado que o sábio Salomão, ele pôde dizer, aquela advertência que ele pôde dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Prezado ouvinte, receba nesta manhã esse desafio que o profeta diz aqui nesse capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual é o nível do seu conhecimento? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Ou você tem dúvidas? Se lhe perguntarem quem é o Deus do Islã, por exemplo, será que é o mesmo Deus da Bíblia? Quem é o Deus das chamadas testemunha Jeová? Será que é o Jeová
do Antigo Testamento? Quem é o Deus dos adventistas? Quem é o Deus dos mormons? Então, você sabe fazer essa distinção ou todas as religiões, como a maioria fala, conduzem a Deus? O importante é ter uma conduta moral séria. É isso que vale? Então nós precisamos conhecer, porque o Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal de João, capítulo 17, verso 3, que ele foi enviado para que conheçam, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O caminho para conhecer a Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.